canal. Eu sou Marcele Rodrigues, advogada especialista em direito previdenciário, e no vídeo de hoje eu vim comentar sobre a tão comentada revisão da vida toda. O que é essa tal dessa revisão da vida toda que muitos aposentados, muitos pensionistas estão vendo falar na mídia, estão sabendo através dos jornais, noticiários, mas que no fundo não estão entendendo quem é a pessoa que tem direito ou quando e como pode solicitar essa revisão. Então, se você é um aposentado ou um pensionista do INSS, assista ao vídeo, pode ser que você tenha direito a essa revisão e não saiba. É importante pontuar que essa decisão sobre a revisão da vida toda foi através do Superior Tribunal de Justiça, que julgou favorável aos segurados em dezembro do ano passado, em dezembro de 2019. É o conhecido tema 999. Mas isso quem precisa se preocupar é o seu advogado especialista em direito previdenciário ao requerer esta revisão judicialmente. Então eu vim nesse vídeo explicar para as pessoas leigas como é essa revisão e quais pessoas têm direito a solicitar isso no judiciário. O primeiro ponto importante, parece meio óbvio, mas não é. A revisão é devida para os segurados e os pensionistas do regime geral de previdência, que é administrado pelo INSS. Se a pessoa é um pensionista ou aposentado do estado, do município, que tinha um regime próprio de previdência, não cabe a revisão da vida toda, porque o cálculo foi baseado na lei própria do regime dele. A gente está falando aqui de INSS. Bom, e quais são as pessoas que podem ter direito? São todas as pessoas que têm direito à revisão? Não. Somente as pessoas que ainda não teve o prazo de 10 anos do benefício concedido. Ah, doutora, eu tive o benefício concedido em 2005 e eu queria fazer a revisão da vida toda. Existem especialistas que entendem que é possível afastar essa questão da decadência, que é o prazo máximo que a pessoa pode ir lá e pedir a revisão no INSS. Eu acredito que não, que pelo julgado lá do STJ deixou claro que vai ser aplicada a decadência nesses casos. E a decadência, para poder pedir uma revisão no INSS são 10 anos, a partir do primeiro pagamento. Então, esse é um detalhe importante. Se você foi aposentado em 2009, a data do início da aposentadoria foi novembro de 2009, o prazo para poder requerer alguma revisão seria em novembro de 2019. Porém, o seu primeiro pagamento, ou seja, entre o pedido no INSS até o primeiro pagamento, demorou aí por volta de 7, 8 meses e você só veio a receber o primeiro pagamento em 2010. Vamos dar um exemplo em junho de 2010. Esse segurado poderá, até junho de 2020, requerer essa revisão judicialmente, porque os 10 anos é a partir do primeiro pagamento. Feita essa consideração, todos os segurados terão direito à revisão? Isso é uma questão de cálculo. Por quê? O cálculo, quando saiu a sua aposentadoria, se você olhar a carta de concessão, ou quando veio aí uma pensão por morte e veio a carta de concessão, foi relacionado os salários de julho de 94 para frente, que foi quando houve a mudança do plano real. Porém, a revisão da vida toda é uma tese que a gente quer que seja aplicado todos os salários do segurado, não de julho de 94 para frente somente, mas todos os salários. Então, aqueles salários da década de 80, de 90, de 70 em alguns casos, que esses salários também façam parte do cálculo para o benefício. E é por isso que eu falo que nem todo mundo vai ter direito a essa revisão, porque existem segurados que nesse período tinham bons salários. Então, antes de 94, tinham pessoas que contribuíam em 2, 3, 10 tetos. E esse segurado provavelmente vai ter um cálculo vantajoso quando englobar todas as contribuições, desde quando começou a contribuir até o dia da aposentadoria. Porém, pode acontecer do segurado que teve o cálculo de julho de 94 para frente ser mais vantajoso, porque na época que ele trabalhou antes de 94, ele tinha uma função inferior, ele era um menor aprendiz, ou seja, ele tinha salários menores. Então, o que eu quero deixar claro é que esse cálculo é individual.
não há como saber se o segurado vai ter uma vantagem ou não pedindo a revisão da vida toda, sem elaborar o cálculo, considerando todas as contribuições que ele teve durante a vida contributiva. Então, eu falei do prazo, que são 10 anos desde a data do primeiro pagamento. Falei quem são os segurados que podem pedir, são os aposentados e os pensionistas do INSS. E com relação aos pensionistas, há necessidade de verificar se a pensão é consequência de alguma aposentadoria, então a pessoa já era aposentada, faleceu e gerou a pensão por morte, ou se era uma pessoa que continuava na ativa e depois veio a falecer e gerou a pensão por morte. Porque o prazo decadencial será de 10 anos a partir do primeiro benefício. Então, se era uma aposentadoria que gerou uma pensão por morte, tem que observar qual foi a data que teve o primeiro pagamento da aposentadoria, não da pensão por morte. Então, para finalizar, o que é essa revisão? A revisão engloba todos os salários, sem considerar o marco de julho de 94. Essa questão de julho de 94 foi a lei que determinou que todo cálculo de concessão de benefícios seria baseado com o salário de contribuição. Até a emenda da reforma da Previdência, era feito o cálculo da forma de julho de 94 até o dia da aposentadoria ou da pensão, e eram excluídos os 20 menores salários de contribuição. A revisão pretende não ter esse marco de julho de 94 e englobar todos os salários de contribuição do segurado. Então, aqueles segurados que tiveram bons salários vão ser beneficiados com essa revisão. E um ponto importante que eu tenho que deixar claro é que a decisão é do STJ, mas cabe recurso para o STF. A gente ainda não sabe se o INSS irá recorrer ou não, mas para que você não tenha o risco de ser atingido pela decadência, a minha orientação é que você procure um advogado especialista em direito previdenciário para verificar se é o caso de entrar com essa revisão, porque, como eu falei, tem um prazo de 10 anos, então você não seria prejudicado. E interessante financeiramente, óbvio, é que aumenta o seu valor de benefício mensalmente e também possibilita cobrar os últimos 5 anos. Então, há cálculos aqui que eu tenho feito no escritório que está beirando 100 mil, 50 mil, depende da diferença que gera. É muito individual. Mas se esse fosse o caso, que você tinha bons salários antes de 94 e acredita que vai ter uma majoração no seu benefício, procure um advogado especialista em direito previdenciário para ele ingressar com essa ação judicial, né? É uma ação judicial. Uma última dúvida que provavelmente você tenha é se essa revisão tem que ser pedida judicialmente. Sim, é judicialmente. Não adianta pedir essa revisão no INSS, no 135 ou lá no site. Não adianta, porque essa decisão ela é decorrente de uma jurisprudência consolidada no STJ. Então não adianta pedir essa revisão no INSS, porque eles não irão revisar, eles não fazem revisão de teses jurisprudenciais, que é o caso dessa revisão. É uma revisão que foi uma tese trabalhada pelos advogados. Que você tenha conseguido entender o que é essa revisão. E se você gostou, clique em curtir, isso me incentiva a gravar mais vídeos aqui no canal. Eu espero que eu tenha sido clara. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar elucidar. Bom, pessoal, foi isso. Até o próximo vídeo.